conteúdo que se chama geometria molecular. E da onde vem isso e o que significa? Então, assim, até agora nós estávamos vendo ligações químicas, que o que significa? É a ligação entre um átomo e outro para formar, ou vários átomos para formar uma molécula. E aí, esses átomos poderiam ser iguais, eles poderiam ser diferentes entre si, e aí formava uma molécula. Agora, essas moléculas, elas podem ter diferentes formas no espaço, elas podem estar retas, elas podem ter um certo ângulo entre si, entre os átomos, e aí, isso que quem estuda é a geometria molecular, que é a geometria que a molécula assume no espaço. E para vocês perceberem como que isso funciona, eu quero que vocês peguem a apostila na página 46, que tem uma tabela que mostra todas as geometrias mais conhecidas. Na verdade, estão todas aqui. Com essa tabela, vocês conseguem determinar cada uma das geometrias, e o que a gente vai fazer hoje é resolver vários exemplos para vocês aprenderem a usar a tabela. Importante vocês irem memorizando essa tabela, porque quando vocês forem fazer uma prova importante, por exemplo, vestibular ou o Enem, essa tabela não vai estar lá. Então, vocês vão precisar lembrar dela, tá bom? Então, vamos começar pelo exemplo do gás carbônico, que é o CO2. Então, carbono, átomo central, está na família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. São 2 oxigênios, família 6A, então eles têm 6 elétrons na camada de valência. Todos eles precisam de 8 elétrons, é a ligação de 2 não metais. Então, carbono que tem 4 precisa fazer 4 ligações para completar 8. Oxigênio que tem 6 precisa fazer 2 ligações para completar 8. Então, como que fica? É a ligação covalente entre o carbono e os 2 oxigênios. Esse carbono fez uma ligação com aquele oxigênio, agora ele está com 5 elétrons. Tinha 4, ficou com mais um 5. O oxigênio que tinha 6 ficou com mais um 7. Então, ele precisa de mais um elétron. Então, o oxigênio que tinha 6 inicialmente ficou com 7, 8. Esse oxigênio já está estável. O carbono que tinha 4 elétrons, agora está com 6. Então, ele precisa fazer mais 2 ligações. E ele vai fazer ligações com este oxigênio, que aí vai ficar estável também, com 8 elétrons. Tinha 6, ficou com 8. E agora o carbono também está com 8 elétrons. Tudo bem? Então, como ficou essa molécula? Carbono, dupla ligação com oxigênio, dupla ligação com oxigênio. Esses 2 elétrons aqui estão ligados, eles não aparecem mais. Eu vou colocar os outros, apesar de na fórmula estrutural não aparecer, para ressaltar uma coisa que é importante para vocês. Então, aqui a gente começa a ver sobre a tabela. Então, se vocês pegarem a tabela, vocês vão ver que lá tem número de nuvens eletrônicas, número de pares ligantes, número de pares isolados. O que isso significa? Então, cada ligação, não importa se ela é simples, se ela é dupla, se ela é tripla, nesse caso aqui é uma ligação dupla, né? Cada ligação, independente se ela for simples ou dupla ou tripla, vale uma nuvem eletrônica e também vale um par de elétrons ligante. Então, aqui nós temos 2 nuvens eletrônicas. 2 nuvens eletrônicas. Se vocês forem olhar lá na tabela, vocês vão achar só um caso que tem 2 nuvens eletrônicas, que é a geometria linear. Então, vamos ver como que isso se forma. Então, tem 2 nuvens eletrônicas. Agora vamos ver quantos pares de elétrons ligantes e não ligantes que tem. Ligantes é as ligações. Então aqui tem um par de elétrons ligantes. Então, só para deixar bem claro, uma ligação é um par de elétrons ligantes. Se for 2 ligações, é um par de elétrons ligantes. Se for 3 ligações, é um par de elétrons ligantes. O que importa? Você está ligando o mesmo átomo com... não importa, se são 2 átomos que estão se ligando, não importa se é simples, se é dupla ou se é tripla, vai continuar valendo um par de elétrons ligantes. Então aqui a gente tem carbono ligando com oxigênio,
Se fosse simples, um par de elétrons ligantes. Nesse caso é dupla, também, um par de elétrons ligantes. Então aqui a gente tem um par de elétrons ligantes, dois par de elétrons ligantes. Dois ligantes. E para ver os pares de elétrons isolados ou não ligantes, você tem que olhar o átomo central. Então aqui no átomo central sobrou algum elétron? Se não sobrou nenhum elétron, tem 0 pares não ligantes ou isolados, que é como está na tabela, né? Então nós temos 2 pares ligantes e nenhum não ligante, porque não sobrou nenhum elétron. Então você vai lá na tabela, você olha aqui, 2 pares de ligantes e nenhum de não ligante, a geometria é linear. Linear, desse jeito aqui. Linear quer dizer que é uma linha. Então, nesse caso, a geometria é linear. Tranquilo? Vamos para o próximo caso. Eu vou pegar de exemplo agora a molécula da água, H2O. Então aqui o oxigênio é o átomo central, é sempre o átomo que faz mais ligações ao central, tá? O oxigênio está na família 6, então ele tem 6 elétrons. O hidrogênio está na família 1, então ele tem 1 elétron. O hidrogênio precisa ficar com 2, né? Lembram que ele é uma exceção da regra do octeto? Ele precisa ficar com 2 elétrons na camada de valência. E o oxigênio precisa ficar com 8. Então, vou fazer uma ligação entre esse oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio que tinha 1 elétron ficou com 2, já está estável. O oxigênio que tinha 6 ficou com 7, ainda não está. Então, vou fazer a ligação com o outro hidrogênio. Agora, esse hidrogênio que tinha 1 ficou com 2 e o oxigênio que tinha 6 ficou com 7, 8. Então, agora eles estão estáveis. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Quantos elétrons sobraram lá no hidrogênio? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou escrever esses pares de elétrons aqui. 1, 2, 3, 4. Daí, agora a gente começa a determinar quantos são ligantes e quantos são não ligantes. Tudo que for ligação entre átomos é um par ligante, né? Então, aqui a gente tem oxigênio ligado com hidrogênio por uma ligação simples, um par ligante. Oxigênio ligado com hidrogênio por uma ligação simples, 2 pares ligantes. 1, 2 ligantes. Agora nós vamos olhar os pares que não estão ligados. Então você tem que olhar sempre para o átomo central, que isso fique bem claro. Não importa os outros átomos, esses dois aqui não importam, importa o átomo central. Nesse caso do átomo central, nós temos 4 elétrons que sobraram, que não estão fazendo ligação. Então, quantos pares são? Um par, 2 pares. 2 pares não ligantes ou isolados. Quando você vai olhar isso lá na tabela, você vai encontrar que 2 ligantes e 2 isolados é a geometria angular. Então, eu vou desenhar aqui a geometria angular, que é a geometria da molécula da água. Ela fica o oxigênio aqui, aqui o hidrogênio e aqui o hidrogênio. E os pares de elétrons, um fica aqui e o outro fica aqui. Tudo bem? Então essa é a geometria angular. Aqui, esse ângulo é de 105 graus. É o ângulo entre os átomos. Ele é de 105 graus, tá bom? É importante lembrar que na geometria angular o ângulo entre os átomos é de 105 graus. Depois a gente vai fazer uma comparação entre os ângulos principais. Vamos ver um outro exemplo agora da amônia, que é o NH3. Nitrogênio, família 5, tem 5 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, são 3 hidrogênios. Já sabemos que tem 1 elétron na camada de valência.
Esse aqui precisa ficar com 2, esse aqui precisa ficar com 8. Então, vamos começar a fazer ligação. Todos eles vão ser covalentes, né? Porque todo mundo precisa receber. Então, esse hidrogênio tinha 1 elétron, ficou com 2, já está estável. Esse hidrogênio tinha 1 elétron, ficou com 2, já está estável. O nitrogênio que tinha 5, agora está com 6, 7, ainda não está estável. Então, vou fazer a ligação dele com esse aqui. E aí, como é que ficou no final das contas? Agora o nitrogênio tinha 5, ficou com 6, 7, 8, e cada um dos hidrogênios ficou com 2 elétrons, então eles estão estáveis. Então, como ficou essa molécula? Nitrogênio ligado com hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E quantos elétrons sobraram não ligados? 2. Tudo bem, agora vamos determinar quantos pares ligantes e não ligantes a gente tem. Então, número de pares ligantes, o nitrogênio ligado com hidrogênio, 1 par ligante. Nitrogênio ligado com hidrogênio, 2 pares ligantes. 3 pares ligantes. Então, são 3 ligantes. Quantos isolados? Agora nós precisamos olhar para o átomo central. O átomo central, que é o nitrogênio, tem 2 elétrons. Então, quantos pares? 1 par. 1 não ligante ou isolado. Quando você olhar isso aqui lá na tabela, você vai encontrar a geometria piramidal. Como que é essa geometria piramidal? Piramidal. Então, a gente tem ela dessa forma aqui. O átomo central ligado em 1, 2, 3. 2, 3. E o par de elétrons fica ali em cima. Essa é a geometria piramidal, quase do jeito que a gente já tinha desenhado, né? Então, geometria piramidal. Importante lembrar que o ângulo aqui é de 107 graus, tá? Na geometria piramidal, o ângulo entre os átomos poderia ser esse, poderia ser esse. O ângulo entre esses átomos aqui é de 107 graus, tá bom? Próximo exemplo, nós vamos pegar o CH4, que é o metano. Então, carbono, família 4A, 4 elétrons na camada de valência, ligado com 4 hidrogênios. Vou desenhar desse jeito aqui, que é como vai ficar mais fácil de visualizar. Então, o carbono tem que ficar com 8, vai ter que fazer 4 ligações. O hidrogênio tem que ficar com 2, então ele vai ter que fazer uma ligação cada um. Todos eles precisam receber, então essas ligações são covalentes. Então, vamos ver. O carbono que tinha 4 elétrons ficou com 5, 6, 7, 8 depois de se ligar. E cada um dos hidrogênios que tinha 1 elétron ficou com 2. Então, todos eles estão estáveis. Então, essa molécula acabou ficando dessa forma aqui. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, mais um hidrogênio e mais um hidrogênio. 4 hidrogênios ligados num carbono. Quantos elétrons não ligantes? Nesse caso aqui, nós não temos nenhum elétron não ligante, porque ó, o carbono tinha 4 elétrons, os 4 estão sendo usados para fazer ligação. Então, aqui, a gente já consegue concluir que são 0 pares não ligantes, porque não sobrou nenhum elétron lá no átomo central. E quantos ligantes? Cada ligação é um par ligante. Então, nós temos uma ligação, carbono com hidrogênio, mais um carbono com hidrogênio, 2, 3, 4 pares ligantes. Sempre lembrando que se essa ligação aqui fosse dupla, nesse caso não faz sentido, né? Mas se ela fosse dupla, ela também ia contar como um par ligante. Se essa ligação fosse tripla, ela também ia contar como um par ligante, tá bom? Não importa se é simples, dupla ou tripla, importa que você está ligando um átomo com o outro. Daí conta como um par ligante, tá bom?
Então, nesse caso aqui, que nós temos 4 pares ligantes e 0 não ligantes, se vocês olharem lá na tabela, vocês vão encontrar a geometria tetraédrica. Tetraédrica. A geometria tetraédrica, ela é da seguinte forma: carbono ligado num hidrogênio, nesse caso, né? Ligado em mais 3. Essa é a geometria tetraédrica, que é a do metano. Tudo bem? Então tá bom. Então agora vamos fazer um comparativo entre as geometrias angular, piramidal e tetraédrica. Angular, piramidal e tetraédrica. Então tá bom. A geometria angular, piramidal e tetraédrica, todas elas, nesse caso aqui a gente viu como exemplo de angular a água, né? OH. Nós vimos como exemplo de piramidal a amônia, que é o NH3. E nós vimos como exemplo de tetraédrica o metano, que é o CH4. Beleza? Então vamos reparar uma coisa. Aqui eu falei para vocês que o ângulo era de 105 graus, o ângulo entre os átomos, né? Aqui eu disse para vocês que o ângulo entre os átomos era de 107 graus. Aqui eu acabei não falando, porque eu esqueci, mas aqui o ângulo entre os átomos é de 109,5 graus. Então, eu vou marcar isso aqui na angular, 105 graus. Na piramidal, 107 graus. Na tetraédrica, 109,5 graus. Você percebe que o ângulo está crescendo conforme está mudando, né? Por que isso está acontecendo? Então, aqui nós temos 2 pares de elétrons que sobraram, que não fizeram ligação na angular. Então, são 2 pares não ligantes. Aqui na piramidal, nós temos um par de elétrons que sobrou, que não fez ligação. E nesse caso da tetraédrica, nós não temos pares de elétrons que sobraram. Então, o que vocês percebem? Quanto mais pares de elétrons, mais próximos os átomos estão. Aqui sobrou um par de elétrons, o átomo afastou um pouquinho, aumentou um pouco aquele ângulo. Aqui não tem par de elétrons sobrando, o ângulo aumentou mais um pouquinho, aqueles átomos se afastaram mais um pouquinho. E isso acontece por quê? Porque os pares de elétrons não ligantes, eles ocupam mais espaço no espaço do que os próprios átomos. Então aqui nós conseguimos perceber isso claramente, que um par de elétrons faz o quê? Faz com que os átomos que estão se ligando, eles fiquem mais próximos. Se tiver 2 pares de elétrons sobrando aqui, eles vão ocupar mais espaço ainda, então esses átomos vão ter que ficar mais perto. Então, o ângulo vai diminuir. Então, isso aqui é uma tendência, tá? Quanto mais pares de elétrons sobrarem que não estão fazendo ligação, menor vai ser o ângulo entre os átomos, eles vão ter que ficar mais espremidos. Tudo bem? Então agora vamos ver um exemplo que é uma exceção da regra do octeto, que é o BH3. Então se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que o boro ele está na família 3. Ele tem 3 elétrons.
tendência dele deveria ser doar esses 3 elétrons para completar o seu octeto. Mas o boro é uma exceção da regra do octeto. Ele completa o seu octeto com 6 elétrons e não com 8. Então, nesse caso aqui, o boro faz ligação covalente. Ele se liga porque ele quer ganhar elétrons. Se ele completa com 6 elétrons e ele tem 3, ele vai ter que fazer 3 ligações. Então, a primeira delas com um desses hidrogênios, a segunda com o outro hidrogênio e a terceira com o outro hidrogênio. E aí os hidrogênios também ficaram estáveis, porque eles tinham um elétron e ficaram com 2. E aí agora está todo mundo estável, porque o boro é uma exceção da regra do octeto. Ele completa o seu octeto com 6 elétrons, tá bom? Então vamos ver como que ficou isso aqui. B ligado com H, ligado com H e ligado com H. Sobrou algum elétron lá no átomo central? Não sobrou nenhum. Então, nós temos 0 pares não ligantes. Porque no átomo central não sobrou elétrons. E quantos pares ligantes? B ligado com H, 1, 2, 3. 3 pares ligantes. Tudo bem? Então tá, quando vocês olham lá na tabela, vocês vão ver que 3 ligantes e 0 não ligantes, a geometria é trigonal plana. Como que é trigonal plana? Ela é dessa forma aqui. Então, trigonal plana é a molécula do BH3. Trigonal plana. Que também pode ser desenhado, deixa eu desenhar aqui do lado, desse jeito aqui, ó. O hidrogênio para cima e os outros 2 para baixo, tá? Ela pode estar de pé ou deitada. As duas são trigonal plana. Tranquilo? Então, boro, exceção da regra do octeto. Completa o seu octeto com 6 elétrons. Deixa eu virar aqui para ver o próximo. A próxima molécula é uma molécula simples, oxigênio, O2. Então é O ligado com O. Cada um dos Os tem 6 elétrons, porque ele está na família 6A. E precisa ficar com 8. Então, vou fazer uma ligação aqui. Cada um que estava com 6 ficou com 7. E mais uma, cada um que ficou com 7 ficou com 8. Então, como ficou isso aqui? O dupla O, aqui sobrou 2, 4, e esse aqui sobrou 2, 4. Nesse caso, eu fiz esse exemplo só para deixar claro que quando são 2 átomos se ligando entre si, não tem outra geometria possível a não ser a linear, porque não tem como formar ângulo, né? A geometria com certeza vai ser linear. O ângulo aqui sempre vai ser 180 graus. Por quê? São 2 átomos, eles só vão conseguir formar uma linha. Então, a geometria, quando você faz 2 átomos, a união de 2 átomos, você não precisa nem procurar na tabela. A geometria é linear. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo exemplo que eu peguei foi o SF6. E por que eu peguei esse exemplo? Porque o enxofre ele também é uma exceção da regra do octeto. Ele pode completar o seu octeto com 8 elétrons ou ele pode completar o seu octeto com 12 elétrons, que é como nesse caso aqui, tá? Então, o enxofre, que é o átomo central, está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. 4, 5, 6. E aí, ele vai se ligar com 6 flúors. 3, 4, 5, 6. Cada um desses flúors aqui tem 7 elétrons, porque eles estão na família 7A. Procurem lá na tabela periódica. Tudo bem. Então, se
se o flúor tem 7 elétrons, ele precisa ficar com 8, ele faz uma ligação. Vai fazer uma ligação com esse enxofre. Agora o enxofre que tinha 6 ficou com 7. Faz mais uma ligação com aquele flúor, que daí agora está estável também, porque ele tinha 7, ficou com 8. E o enxofre também estaria estável, ele também já teria 8 elétrons, porque ele tinha 6 no começo, 7, 8. Mas como ele é uma exceção na regra do octeto, ele pode continuar fazendo ligação até completar 12. Então ele vai continuar estabilizando aquele restante de flúors, que cada um precisa fazer uma ligação, né? Então, uma ligação com cada um desses flúors aqui. E aí o enxofre, no fim das contas, que tinha 6 elétrons, ficou com 12. E também ficou estável, porque ele é uma exceção da regra do octeto. Então eu vou desenhar aqui como que ficou essa molécula. Flúor, 2, 3, 4, 5. Flúor, né? 6. Ficou desse jeito aqui. Agora vamos determinar pares de elétrons ligantes e não ligantes. Um ligante, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligantes. Quantos não ligantes? Temos que olhar para o átomo central. No átomo central não sobrou nenhum elétron, todos estão ligados. Então, 0 não ligantes. Então, quando vocês forem procurar na tabela, vocês vão ver que essa geometria se chama octaédrica. E como que é a geometria octaédrica? Um para cima, um para baixo e 2 de cada lado. Desse jeito que estava ali. 3, 4, 5, 6. Geometria octaédrica. Tudo bem? Enxofre, então, exceção da regra do octeto. Pode completar o seu octeto com 8 ou com 12 elétrons. Vamos ver mais uma exceção da regra do octeto, que é o berílio. O berílio, se vocês forem procurar na tabela periódica, ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, a tendência dele seria doar esses 2 elétrons e completar o seu octeto. Mas ele completa o seu octeto com 4 elétrons. Então, ele tem que fazer ligação covalente, nesse caso com o hidrogênio, né? Ele que estava com 2 ficou com 3 e agora ficou com 4. E cada um dos hidrogênios que tinha 1 elétron ficaram com 2 elétrons. Então, o berílio completa o seu octeto com 4 elétrons, tudo bem? Então, nesse caso aqui, como que ficou? Berílio ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. Não sobrou nenhum átomo, nenhum elétron aqui no átomo central, então são 0 não ligantes. E quantos ligantes? 1, 2. 2 ligantes. Beleza? Quando você for procurar lá na tabela, você vai ver que essa geometria aqui é a linear, do tipo que a gente já tinha visto, né? Geometria linear, só lembrando que o ângulo aqui é 180 graus. Tudo bem? Berílio, mais uma exceção da regra do octeto. Completa seu octeto com 4 elétrons. Último exemplo, ácido cianídrico, HCN. Quem é o átomo central? O átomo central é sempre aquele que faz mais ligações, tá? Carbono família 4 faz 4 ligações. Nitrogênio família 5 faz 3 ligações. Então o carbono é o átomo central. Hidrogênio tem 1 elétron, eu já vou desenhar do jeito certo aqui, tá? Carbono tem 4, mas com certeza ele vai fazer 3 ligações com o nitrogênio, né? Então, o nitrogênio tem 5, porque está na família 5A, então ele tem 5 elétrons, precisa fazer 3 ligações. Então, ele vai fazer uma com o carbono, 2 com o carbono, 3 com o carbono, e aí o nitrogênio ficou estável. E o carbono que tinha 4 ficou com 5, 6, 7. Ainda não está estável, vai fazer mais uma ligação com aquele hidrogênio. Agora ele está estável
E o hidrogênio também, porque ele tinha um elétron, ficou com 2. Tudo bem? Então, como ficou essa molécula? H, ligação simples com C, ligação tripla com N. Sobrou um par de elétrons aqui no nitrogênio. E aí, quantos pares ligantes? Lembra que eu falei que não importa se a ligação é tripla, se ela está entre os mesmos átomos, é um par de elétrons ligantes. Então aqui conta um só, porque está ligando 2 átomos. Não importa que é por ligação tripla, dupla, simples, conta um par só. Então, um ligante, 2 ligantes. E quantos não ligantes? Daí você tem que olhar para o átomo central. Aqui você poderia cair na pegadinha também, né? Porque sobrou um par de elétrons lá no nitrogênio. Você poderia considerar ele como par não ligante. Mas não é, porque o átomo central é o carbono. E no carbono não sobrou nenhum. Então aqui são 0 não ligantes. Então sempre tem que olhar para o átomo central. Quando você olhar isso lá na tabela, 2 ligantes e 0 não ligantes, geometria linear. De novo, recordando o ângulo da geometria linear, 180 graus. Tranquilo? Então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, depois vocês podem me procurar, tá bom? Obrigada!